Vocês já pararam para pensar por que é que nós sabemos das brigas internas que estão acontecendo no bolsonarismo? Veja, a treta toda entre o Carluxo e o Alan dos Santos poderia estar acontecendo entre eles num grupo fechado do WhatsApp, poderia estar acontecendo por telefone, mas mesmo assim nós estamos sabendo de praticamente tudo. Estamos vendo na internet eles no Twitter com as suas contas e as contas de seus apaniguados brigando. Nós estamos vendo Michele e Carluxo brigando no Instagram. Nós estamos vendo briga entre Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Pavinato, Carla Zambelli e sei lá mais quem está envolvido nisso tudo. Essas são pessoas que têm o contato uma das outras, que podem resolver suas diferenças, brigar, pode um mandar o outro para aquele lugar se estiverem exaltados de maneira particular, mas mesmo assim eles decidem fazer isso publicamente e existe um motivo por trás disso. Primeira coisa que vocês precisam entender: todo grupo político tem esse tipo de entrevero, esse tipo de problema. Eu já falei para vocês várias vezes, eu perdi a conta de quantas vezes eu, em ligação, em mensagem particular, em reunião, mandei gente do MBL tomar naquele lugar. Perdi a conta de quantas vezes eu já esculachei coisas inimagináveis de dentro do movimento. Já falei mal de todo mundo que você puder imaginar. E já falaram mal de mim também. Inúmeras vezes. Mas isso a portas fechadas, resolvendo uma confusão, sempre com o objetivo de garantir que o movimento continue forte, que o movimento cresça, que alcance os seus objetivos. Então, por que tornam as tretas do bolsonarismo públicas? Porque os agentes do bolsonarismo, eles têm mais interesse nas suas agendas particulares do que na dita agenda da direita, agenda do bolsonarismo. Estão entendendo? Porque esse tipo de guerra feita publicamente enfraquece o grupo. E é claro, os objetos dessas controvérsias, eles são um problema à parte. No MBL a gente briga sobre maneiras de tratar o cenário eleitoral, sobre estratégias de campanha, estratégias de marketing e etc. No bolsonarismo eles brigam sobre quem vai ser preso primeiro pelo Xandão, esquema de corrupção, de venda de cargo de prefeitura, esse tipo de vagabundagem. Mas não é esse o objeto desse vídeo, não estou aqui fazendo juízo de valores. Eu quero realmente falar sobre como que isso impacta o grupo estrategicamente e o que é que isso mostra. É o seguinte, em última instância, por que é que no MBL a gente não expõe as tretas que tem um com o outro publicamente, no máximo aí manda uma indireta ou outra no Insta, sendo bem idiota e infantil. Tá, eu faço isso às vezes, mas foda-se, tá? Mas, eu sei que é idiota. Mas, é isso. Por que eles fazem publicamente e nós não fazemos? Por que o PT não faz publicamente na imensa maioria das vezes, apesar de que alguma coisa escapa no PT? No PT, principalmente, é por causa do tamanho. É difícil manter a discrição com tantas pessoas envolvidas. Mas a questão é que o MBL acredita no seu propósito e acredita haver um horizonte de poder e de mudança da situação nacional através do seu projeto. O PT também. Propósitos completamente diferentes. Mas não estou fazendo aqui juízo de valor. O propósito do PT é o propósito do demônio, vocês entendem isso. Mas aqueles que estão envolvidos nesse propósito, eles veem que é possível alcançar aquilo que eles querem com aquela estrutura. No MBL, vemos a mesma coisa. Veja, em partidos como o MDB, em que o único objetivo é amealhar poder regional, cargos, estatais, nomeações disso e daquilo, o objetivo deles é esse, não tem nenhum objetivo de longo prazo, eles não querem nem servir ao demônio com tanto fervor quanto os petistas querem, né, ou fazer uma reforma no Brasil como o MBL quer. A turma do MDB quer só mamar nas tetas, mas mesmo assim eles entendem que aquele partido, aquela estrutura e aquele plano serve a isso que eles estão criando, né, essa iniciativa, o nobre propósito, né? No caso deles não é nobre. E no bolsonarismo, o que acontece? No bolsonarismo acontece que os agentes envolvidos na exposição, eles veem as suas agendas particulares como mais importantes que a agenda da causa. Ou eles veem que a causa não tem horizonte de poder, que o bolsonarismo não vai levá-los a lugar nenhum, então é melhor brigarem entre si por público
tentarem amealhar o máximo de seguidores, de votos, de dinheiro e de likes possíveis antes que a situação se torne insustentável, que o bolsonarismo acabe ruindo de vez. Então o que a gente está vendo aí é uma briga pelo espólio do bolsonarismo, uma briga por aquilo que sobrou e que está sendo cada vez mais dilapidado, está sendo cada vez mais destruído pelos próprios crimes desse grupo político. Veja, não é a mídia que está destruindo o bolsonarismo, não é o PT que está destruindo o bolsonarismo. O que está destruindo o bolsonarismo é a incoerência e imoralidade de tudo aquilo que eles fizeram. E a única coisa que dá algum respiro para o bolsonarismo é a atuação hedionda do Lula e do PT, que estão se esforçando dioturnamente para fazer um governo pior que o governo do Bolsonaro e assim continuar legitimando o Bolsonaro como oposição. É isso que o PT tem feito. O PT hoje é o maior agente do bolsonarismo, igual o Bolsonaro era o maior agente do PT, o maior cabo eleitoral do Lula. Temos o Lula sendo um cabo eleitoral para o Bolsonaro. Mas aí você vai me perguntar, ora, mas isso não significa um horizonte de poder do bolsonarismo? Não necessariamente, porque reverter a ineligibilidade é extremamente difícil para alguém que não tem tentáculos, eu diria até tentáculos nipônicos de animações de caráter duvidoso, enfiados dentro do judiciário brasileiro. Se é que vocês entendem do que eu estou falando, eu espero que vocês entendam e o Xandão não entenda, porque eu comparar os ministros do STF e o judiciário brasileiro com a personagem desse tipo de anime é uma coisa extremamente desrespeitosa e ainda misturando essa conotação aí, né, espúria com uma conotação de que existe claramente uma subordinação do judiciário a um projeto de poder maligno, criminoso e ditatorial do PT. Bom, esse é o tipo de coisa que se eu falasse num canal grande, de grande repercussão, eu provavelmente estaria recebendo a visita da Polícia Federal amanhã. Inclusive, me lembrem, tá? De se eu ficar famoso no YouTube, aí eu tirar esse vídeo do ar, tá? Vou ter que tirar, fazer o quê? É assim que funciona. Mas enquanto eu não sou famoso, eu posso falar mais verdades. Essa é uma verdade. Então, difícil para o Bolsonaro reverter sua inelegibilidade. Mas ao mesmo tempo é fácil para ele ser o patrono de algum competidor dessa eleição. Dele apadrinhar alguém. E aí conseguir ter grande influência. Só que a situação fica complicada no bolsonarismo, porque quem decide o apadrinhamento do Bolsonaro não é o Bolsonaro, é o Valdemar da Costa Neto. Valdemar mandou apadrinhar o Ricardo Nunes em São Paulo. Ricardo Nunes, que é um cara que coloca o maluco da marcha trans na sua secretaria, coloca um monte de degenerado, a turma da maconha, a turma da sodomia, a turma de tudo que não presta, tá lá, junto com o Ricardo Nunes. O cara que vai na parada do capeta, e mesmo assim ele é o candidato do mito. É o candidato conservador. É o candidato do conservadorismo. Significa que em 2026 o indicado do Bolsonaro vai ser o indicado do Valdemar da Costa Neto, que é o dono do Bolsonaro. Então, tá havendo uma briga dentro do bolsonarismo porque eles não sabem o que o Valdemar vai fazer. Eles não têm expectativa de poder, de colocar um conservador deles. Valdemar provavelmente vai mandar o Bolsonaro apoiar qualquer Zé Ruela. No máximo vai ter um Flávio, mas eu ainda duvido muito, duvido demais que o Flávio vá sair candidato. Isso é tema para outro vídeo, mas eu acho impossível. Ele não vai sair candidato. E o bolsonarismo, vendo que não tem perspectiva de poder, que estão sendo cada vez mais engolidos pelas consequências dos próprios crimes e da hipocrisia. O que está acontecendo com eles agora é essa briga fratricida por poder, por like, por protagonismo dentro de um campo que está encolhendo. Eu gosto daquela analogia da fazenda do bolsonarismo, né? Que o Bolsonaro ele é dono do gado e os influenciadores bolsonaristas eles são fazendeiros que podem arrendar um pedaço de terra e lucrar com aquele gado, né? Vender bezerros e etc. Mas no fim o gado é tudo do Bolsonaro. Aí a Joyce, por exemplo, quando quis tirar 1 milhão de cabeças de gado que ela tinha de dentro da fazenda, Bolsonaro foi lá e falou: não, espera, mas esse gado não é seu. E acabou com ela, ela se fodeu politicamente completamente. Agora a gente imagina o seguinte: a fazenda pegou fogo,
as pastagens foram reduzidas, muito reduzidas, não tem mais cargo, não tem mais ministério, não tem mais aquela grande influência dentro de Jovem Pan, dentro de veículos de mídia, de comunicação, igrejas e etc. Apesar de ainda ter a sua penetração em muitos lugares, a fazenda ainda é grande, mas além da fazenda ter pego fogo, o dono parece que está doente, o dono está indisposto, o dono não consegue cuidar do próprio rebanho. O que está acontecendo é que os outros fazendeiros, né, que arrendam a terra, eles brigando entre si por mais espaço, para atrair mais cabeças de gado, cada um para o seu pedacinho. Imagine o período do Japão feudal, em que você tinha os daimyos brigando entre si por influência e poder, e um imperador fraco, que tinha um grande poder simbólico, mas não tinha poder de fato, e não podia comandar as tropas. O Bolsonaro ainda não é uma figura apenas simbólica, ele ainda tem poder de comandar as tropas, mas ainda assim esse poder está se esvaindo. E é isso que eu queria que vocês discutissem nos comentários desse vídeo, pessoal. O que vocês acham que está acontecendo no bolsonarismo? Qual que vocês acham que é o futuro desse grupo político?